sou o professor Jorge Luiz Lima e esse é o Ciência e Saúde Responde a Você. Já ouviu falar sobre diabetes? No programa de hoje nós vamos conversar um pouco sobre essa doença e é também conhecida como açúcar alto no sangue. Então vamos discutir quais os sintomas, quais os sinais que você pode observar e o que fazer. Mas o que as pessoas pensam sobre essa doença, diabetes? Então conta pra gente o que a senhora sabe sobre diabetes. Bom, eu sou diabética, né? Só sei que a diabetes é o impedimento para a gente ter uma qualidade de vida que a gente gostaria. Então, é melhor não ter diabetes. Quais são as suas dúvidas? O que a senhora gostaria de saber mais sobre esse tema? Não, como agregar qualidade de vida a quem tem uma deficiência, vamos dizer assim, porque o diabético é uma pessoa que tem uma deficiência, ele tem um impedimento, ele não tem, vamos dizer, liberdade total, principalmente quando ele vai a festas, onde ele tem que exercitar uma das coisas mais difíceis do mundo, olhar e fechar os olhos, porque senão ele realmente fica, né, muito frustrado. Então, eu diria que o diabético é alguém que está frustrado permanentemente. E se alcançarem a velhice, alguns nem conseguem chegar lá, podem ser, vamos dizer assim, penalizados em função da falta de controle que exercem no dia a dia, né? A diabetes tem que ser controlada no dia a dia. As pessoas não podem vamos dizer, esquecer que tem esse tipo de problema. Então, a alimentação é crucial nesse caso e algumas pessoas, achando que estão bem, descuidam da alimentação, quando ela deve ser prioridade. O que a senhora gostaria de saber mais sobre esse tema? Bom, eu acho que a divulgação é essencial. Diabetes é uma doença que atinge cerca de 347 milhões de pessoas. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, se bem controlada, ela não prejudica a qualidade de vida do paciente. Porém, se não houver o controle adequado, o diabético pode ter riscos de problemas de visão nos pés e também nos rins. Como ocorre a doença? Ao comermos, estimulamos o pâncreas a produzir um hormônio chamado insulina, que é essencial para o metabolismo dos açúcares no nosso corpo. A insulina ajuda a carregar o açúcar dos alimentos no sangue para dentro das células, onde ele será transformado em energia, para que todas as atividades físicas e outras atividades do nosso corpo possam ser realizadas. A doença pode ocorrer de duas formas: pela deficiência da produção de insulina, que é conhecida diabetes tipo 1, ou por uma deficiência na ação da enzima, que é chamada diabetes tipo 2. Existem ainda outras formas da doença, como aquela que ocorre durante a gravidez, chamada diabetes gestacional. Diabetes tipo 1 é um tipo de doença autoimune que o próprio corpo destrói as células do pâncreas responsáveis pela produção da insulina. Ainda que não se saiba ao certo como os pacientes desenvolvem esse tipo de diabetes, há indícios de vários fatores, como os genéticos, algo próprio do organismo e também outras causas externas. Ocorre principalmente na adolescência, mas pode surgir em qualquer idade. Diabetes tipo 2 é o tipo mais comum da doença. Atinge 90% dos pacientes com diabetes. Ocorre por uma falha parcial do pâncreas. É uma doença silenciosa e muito relacionada a fatores como obesidade e vida sedentária. Qualquer pessoa pode ter diabetes tipo 2, mas existem algumas condições que aumentam o risco. Idade acima dos 45 anos, ser idoso, obesidade ou sobrepeso, diabetes gestacional anterior, histórico familiar de diabetes tipo 2, sedentarismo, baixo nível de colesterol bom, triglicerídeos elevados, hipertensão e consumo elevado de álcool. Diabetes gestacional. A diabetes gestacional é o alto nível de açúcar no sangue que começa ou é diagnosticado durante a gestação. Os hormônios da gravidez podem impedir que a insulina cumpra a sua função. Quando isso ocorre, os níveis de glicose podem aumentar no sangue da gestante. Quais são os sintomas da diabetes? Os principais são chamados de 4 P's. Polidipsia, que é o excesso de consumo de água,
polifagia, que é o excesso de consumo de alimentos, poliúria, que é o excesso de produção de urina, e perda involuntária de peso, cerca de 10% do peso corporal. Problemas de pele, na gengiva, na vagina, como candidíase, cansaço, dificuldades visuais, disfunção erétil e perda da sensibilidade nos pés podem ser indicativos de diabetes. Diagnóstico da diabetes. Para medir os níveis de glicemia e o açúcar no sangue, é necessário fazer um exame onde se fura o dedo e analisa o sangue. Quanto maior o nível de açúcar, mais difícil é para o corpo carregá-lo para dentro das células. Veja a seguir alguns parâmetros para o exame feito a partir da coleta de sangue na veia. Até 99 mg por decilitro é considerado normal a sua glicemia. De 100 a 125 mg por decilitro é considerado pré-diabetes e 126 ou mais já é considerado diabetes. Lembrando que esse exame é feito em jejum e em laboratório, diferente do exame de furar o dedo que é realizado em casa, mas os parâmetros são considerados os mesmos. Tratamento. O tratamento para diabetes tipo 1 deve ser realizado com a aplicação de insulina. A tomada de remédios e também de antidiabéticos orais é muito comum para o tratamento da diabetes tipo 2. Além disso, é necessária uma dieta adequada e o controle da glicemia, ainda o acompanhamento de nutricionista e realização de atividades físicas 3 vezes por semana ou mais. Para o controle da diabetes, é importante verificar a glicemia diariamente, utilizando aparelhos e tiras reagentes. Seguir todas as orientações do médico por toda a vida, pois o diabetes é uma doença crônica que geralmente não tem cura. Para você que já tem a diabetes, é importante que tenha acompanhamento de um médico e da enfermeira. Visite essas consultas regularmente para que possa ser orientado e encaminhado para outros profissionais, como por exemplo o nutricionista e o oftalmologista. É importante que a cada 5 anos, pelo menos, seja realizado algum exame de vista para quem tem algum tipo de diabetes. E vai depender muito essa frequência dessa visita ao oftalmologista de como você será avaliado. Então é importante que você consulte esses profissionais, médico e enfermeiro, para que possa também saber de alguns sinais e sintomas que podem ocorrer no seu corpo. Prevenção da diabetes. Diversos estudos apontam que algumas medidas são importantes para a redução do risco de se ter diabetes. Entre elas são diminuição de 5 a 10% do seu peso, realização de atividade física moderada, como caminhada de 30 minutos, 3 vezes ou mais por semana, diminuição de gorduras totais da sua dieta para menos que 30% do total das suas calorias ingeridas, mudança da qualidade e da quantidade das gorduras, ou seja, diminuir 10% o consumo de gorduras saturadas, que seria de origem animal, aumento do consumo de fibras. Dessa forma, as pessoas suscetíveis podem evitar o diabetes, fazendo uma alimentação adequada, com poucas gorduras, muitas fibras, poucas calorias. Emagrecendo sempre que necessário e de preferência no âmbito de um programa de controle de peso. Dessa forma, o exercício físico será aumentado gradualmente. Além disso, deve ser realizadas análises regulares dos níveis de glicose no sangue, especialmente as pessoas em maior risco. Embora diabetes não tenha cura, seu controle é realizado através da medição da glicemia. Desta forma, você consegue alcançar uma vida perfeitamente normal e saudável, caso tenha essa doença. É importante que o diabético conheça bem seu tipo de diabetes, porque só dessa forma poderá cumprir e melhorar o seu tratamento. Então, pessoal, espero que tenham gostado desse programa sobre diabetes e até o nosso próximo Ciência e Saúde Responde a Você.